Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um dia, né? Mais um episódio, será? Da série Plano de Artista. E quem já tá lá no grupo de WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp, o link tá lá na bio, onde estamos avisando sobre as lives. Mas sejam muito bem-vindos. E hoje, nosso convidado era o mais esperado de todos. Vocês já me pediram essa entrevista tantas vezes aqui, mas tantas vezes. Vocês me pediram tantas vezes. Vocês me pediram lá ano passado, no meio do ano. Vocês me pediram de novo em setembro, em dezembro. No começo do ano vocês me pediram. Eu já cansei de contar quantas vezes já me pediram essa entrevista. Então, queridos e queridas, Ricardo Basbaum, para vocês, tá entrando aqui. Ele já foi citado por todos os outros entrevistadores, aliás. Bem-vindo, Ricardo. Oi, Adriana, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Puxa, obrigado aí pelas palavras gentis e generosas. Imagina, eles realmente já me pediram muitas vezes e os outros entrevistados todos, né, citaram essa coisa de todos serem vai começar os corações enlouquecidos daqui a pouco. Ricardo, É, vamos começar. Todo mundo já sabe quem você é, né? Mas por favor, se apresenta. queria, Adriana, agradecer o seu convite para estar aqui. Muito legal essa sua série de conversas. Eu acho muito bacana esse momento, né, do artista se pensar, né, falar do seu processo. E eu até vendo algumas, né, não vi todas essas semanas que você andou construindo essas conversas, vi algumas e alguns trechos, muito bacana, e percebo que é parte mesmo desse tipo de atuação, desse tipo de trabalho, né? Ficar o tempo inteiro traçando uma reflexão sobre o seu próprio processo, né? Isso é uma coisa que é muito importante dentro dessa maneira, desse modo de trabalhar que a gente chama, né, pensamos nesse lugar do artista. Você pediu para me apresentar, bom, meu nome é Ricardo Basbaum, sou um artista, e trabalho aí há alguns anos com essas coisas todas. Tenho, como eu digo, tem alguma quilometragem, alguns quilômetros rodados, pela terra e pelo ar e pelo mar. Milhas, milhas aéreas e quilômetros rodados em terra. Ricardo, realmente, né? Você tem alguns quilômetros rodados. Ainda tem muitos para rodar ainda, né? Mas tem alguns. Conta um pouco. A gente tem eu tenho algumas perguntas, mas eu já vi que a plateia já começou a colocar pergunta aqui. Então, conta um pouco da sua trajetória. Vamos tentar responder todas as perguntas, mas eu acho que vai dar tempo de tudo. Bom, legal, ótimo. Eu acho, pô, o maior prazer realmente, Adriana, estar aqui. Muito bacana esse momento de a gente se repensar em público. Na verdade é isso, né? A gente está se repensando em público. A gente faz isso o tempo inteiro, a nível privado, muitas vezes, com a gente mesmo. Mas essa conversa é um momento de se repensar em público, né? Muito legal. Quando eu falo do meu processo, né, meu processo de trabalho e tal, eu volto, claro, aos anos 80, foi lá que eu comecei. Já faz um tempo, eu era um jovem artista, né, na minha faixa de 20 anos. Em 81 eu tinha 20 anos, né, e antes ainda do que se chamou Geração 80, né, eu comecei a trabalhar ainda numa, isso não estava configurado, né, assim, essa ideia de Geração 80, mas eu comecei a trabalhar principalmente em parceria com um amigo meu, artista, enfim, até hoje a gente é muito próximo, o Alexandre da Costa. A gente fez uma dupla que a gente chamava dupla especializada. E a gente começou junto, fazendo as nossas experiências é, de pintura a quatro mãos, de tocar junto, de fazer experiências musicais, de performance. A gente fez performances em 81
num bar que não existe mais em Botafogo, chamado Emoções Baratas. Achei esse bar ali. A gente propôs uma exposição com performance. E a gente fez lá uma pintura ao vivo com um amigo nosso, trombonista, chamado Lulu Pereira, improvisando. A gente chamava de improviso de pintura e música. A gente, enfim, abria um canção no chão, levava nossas latas de souvenir, com corante pó-xadrez e fazíamos essas coisas lá. E isso, o trabalho foi caminhando, foi abrindo uma série de possibilidades. Depois a gente encontrei, né, junto com o Alexandre, o outro artista chamado Barrão, hoje ele é do Shelpa Ferro, né? A gente fez um trio chamado Grupo Seis Mãos e também explorávamos essa ideia da pintura ao vivo em praças públicas. Era muito legal, a gente ia assim na Praça Nossa Senhora da Paz, por exemplo, abria uma lona no chão e saía pintando ali em público, né? Junto, os três juntos. A gente não sabia mais quem fazia o que, era uma situação bem performativa com grupos de músicos improvisando, enfim. Então eu comecei nesse bojo dos anos 80, antes da história da geração 80, né? Quer dizer, enfim, como outras pessoas também estavam ali, explorando essa coisa que se abriu para nós, que era o fim da ditadura militar, né? O fim dos anos de chumbo, quer dizer, ainda era oficialmente a ditadura durou até a nova república começa em 89, né? Com a eleição depois da história do Sarney e Tancredo, né? Com a eleição do Collor, é o início da nova república. Até então ditadura e eleição indireta. Então a gente começa nesse ambiente explorando os novos espaços públicos que se abriam no final dos anos de chumbo, indo para a rua mesmo, né? Então isso era muito legal. Eu e o Alexandre saímos colando cartazes também. A gente fazia o que a gente chamava de pintura cartaz. A gente imprimia algo nesse cartaz e saía colando pelas ruas. Então a ideia era mesmo explorar esse espaço público que se reabria depois dos anos de chumbo. Né? A nossa geração é a geração que tinha 20 anos nessa época e, portanto, a gente entra muito novo nesse processo todo. Eu digo que eu tive um aprendizado em público, como se diz, em relação, por exemplo, à crítica de arte. O Clement Greenberg fala, eu tive um aprendizado em público. Eu tive um aprendizado em público, né? Indo fazer. Eu fiz uns cursos aqui e ali, mas, de fato, é, a gente entrou nessa abertura dos anos 80, né? Como aconteceu na música, no cinema, no teatro, enfim, o Asdrubal era um pouquinho anterior a gente, né? Mas assim, o Circo Voador, a gente expôs no Circo Voador, o Grupo Seis Mãos fez uma exposição no Circo Voador em 1983, quando ele tinha acabado de chegar na Lapa, tinha uma galeria chamada Galera das Artes, a gente fez uma exposição dos Seis Mãos ali, fizemos uma performance em alguns shows do circo, show do Serguei, enfim, muito divertido, muito engraçado, a gente pintou no palco, com, sabe, gente já querendo jogar uma garrafa na gente e tal. Enfim, essas experiências foram muito marcantes nos anos 80. Esse aprendizado para mim foi muito importante, né? Entrar mesmo com 20 e poucos anos para fazer uma série de coisas e era mesmo essa onda de misturar pintura com desenho, com performance, com música, com teatro, enfim. E o Alexandre da Costa até hoje, que eu acho incrível, eu admiro muito, ele é esse artista que de fato está na TV, está no teatro, faz uma exposição, grava um disco, enfim, eu fui nessa onda também, né? Continuo ainda nesses canais, nesses multicanais, né? É, Esse é o, todo que começou cedo aí, né? essa coisa da experimentação, você já tinha noção do que vocês estavam fazendo? Ou era o fazer por fazer? Então, a gente tinha noção, assim, evidentemente que a gente não era pessoa sem informação e a gente ia atrás. O ambiente era completamente diferente desse nosso atual. Não havia internet, era um mundo analógico. Analógico, não tinha telefone celular. E como é que a gente marcava o encontro na rua? Eu lembro momentos que eu me desencontrava do Alexandre, a gente tinha que sair de casa, ligavam para o outro no fixo. Olha, vamos nos encontrar aonde? Em tal esquina. Tá bom, que hora você vai chegar? Às vezes você chegava, não encontrava, ligava do orelhão para ver se a pessoa já tinha saído, deixava um recado, olha, fala para ele se ele ligar que eu estou na esquina tal. A gente às vezes se desencontrava, né? Não tinha internet, não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha. Era um mundo analógico. Ainda assim, a minha geração é uma geração que foi já, no processo educacional, foi educado já no mundo digital, sem ter esses aparelhos. Porque quando esses aparatos chegaram, não foi difícil para a gente entrar no mundo digital. Uma geração antes da gente, ou duas, as pessoas já enfrentavam o surgimento de um outro mundo, não conseguiam mais, né?
enfim, apertar os botões, entender como a coisa funcionava, mas a gente já, a gente já foi educado digitalmente, só não tinha os aparatos, né? Então, enfim, a gente então, como eu estava te falando, a gente ia atrás da informação. Havia umas publicações incríveis, né, que a Funarte fazia naquela época, uns livros monográficos do Ciro Meirelles, do Valtécio Caldas, Lígia Pape, alguns deles não tinham sido lançados ainda. Da Lígia, ainda não, eu lembro que eu fui no lançamento, tem até livro autografado e tal, da Lígia Pape, mas assim, do Cildo já tinha, do Valtércio, a gente ia buscando essas informações do jeito que dava. E o Alexandre, né, é filho de dois artistas, então na casa dele sempre teve um fluxo de informações, né, ainda que os pais dele eram artistas de uma geração anterior, de questões anteriores, mas a casa era muito fluida, né, a casa dele. Então, enfim, também foi parte da minha formação, tudo isso. É, então a gente já traz a informação, não que a gente já soubesse, mas tudo que a gente fazia. Mas sim, a gente tinha noção da questão intermídia, multimídia, é, portanto, quando teve a tal da volta à pintura dos anos 80, né, da tal da geração 80, foi muito marcada pela pintura. E eu sempre me coloquei muito crítico quanto a isso, porque eu achava um absurdo. A gente tinha acabado de ter ali próximo da gente artistas como o Hélio Oiticica, né, que morreu em 80, 81, agora não lembro, é, e, e as informações do trabalho dele eram poucas, mas apareciam aqui e acolá. Eu pensava, mas como é que a gente pode voltar para a pintura? Não tem cabimento. O mundo do experimentalismo é muito mais interessante, as linguagens estão aí, o vídeo, a performance, as intervenções urbanas. Né? Tinha o trabalho do José Roberto Aguilar naquela época, foi muito importante ver aquilo, ver a banda performática. Né? A gente chegou a chegar próximo deles, enfim, ele teve um show da banda no Morro da Urca, que eles mostraram os nossos cartazes. O Alexandre era mais próximo daquele pessoal, ele era amigo do Arnaldo Antunes, estava começando ali também na banda, a gente estava próximo. Eu lembro que eu fiz uma assistência de vídeo numa filmagem do show deles no MAN. Então, assim, a gente tentava navegar por esse lugar e a gente nunca, eu digo a gente porque eu falo no plural aqui, né? A gente nunca quis entrar na questão da volta à pintura. Então, assim, a gente teve um pequeno conflito ou confronto com esse ambiente dos anos 80, né? Porque a gente insistia numa perspectiva experimental e não estava interessado em ir para o ateliê ficar pintando o dia inteiro. A gente achava que as artes contemporâneas eram mais do que isso, mais do que entrar no ateliê. Inclusive, assim, isso foi muito impactante para a minha experiência como artista. Eu achava muito decepcionante fazer um trabalho e daquele trabalho sair do ateliê para uma coleção. Pensava, ué, mas e aí? O trabalho acaba. Ele sai de um lugar fechado, que é o estúdio do artista, e vai para outro lugar fechado. Sumiu. Entendeu? Cadê aquelas coisas interessantes que podem acontecer com o trabalho, que é a dimensão participativa, um certo confronto com a expectativa da sociedade, um certo enfrentamento do circuito, não aceitar que os papéis são definidos. Então, assim, tudo isso foi muito marcante para a gente e eu tentei cultivar isso. Né? Tentei alimentar essas coisas naquele ambiente que a gente vivia dos anos 80, né? Bastante complexo. Bom, esse é o meu início, assim, né? É o início, é o início e tanto, né? Se a gente fosse pegar cada elemento desse, é, você fala, Começando. mas Começou como se os começaram começando. você fala muito do Alexandre, mas você também teve muitos. Acho que você é um artista que, bom, não vou falar de coletivos, mas que sempre está nessa coisa da participação do outro, desses tensionamentos do trabalho, né? Como você vê isso? Antes da gente falar do artista, etc., que está todo mundo aqui já, manual do artista, etc. Então, Adriana, isso é engraçado, porque assim, eu nasci em São Paulo e mudei para cá em dezembro de 1977. Mudei porque meu pai veio trabalhar aqui e a família toda mudou para cá. Quando eles retornaram para São Paulo, por questões também de trabalho e tal, isso foi em final de 82, eu resolvi ficar por aqui. Eu achava que era muito complicado de novo retornar, refazer todo o círculo de amizades, etc, etc. Então, quando eu mudei para cá, eu experimentei um momento de muita solidão. Assim. Eu fiquei sem amigos, e meus amigos todos continuavam lá, longe. Eu voltava nos feriados para encontrar os amigos, a turma que era a turma de escola, não sei o quê. Então, nessa minha solidão, eu perdi minhas conexões e fiquei sem turma, vamos dizer assim. Fui refazendo minha turma aqui no Rio de Janeiro aos poucos, tanto que quando eu fui fazer vestibular,
acabei indo fazer vestibular para biologia. Eu não sei explicar por quê. Eu tinha feito também prova para comunicação visual, passei, mas não fui. Vou fazer biologia, acho mais legal, gosto mais disso, sei lá por quê. Porque eu gostava, eu acho legal, gosto, tenho uma sensibilidade para esse entorno e tal, e, enfim, é uma coisa que bacana. Mas logo eu fiz a faculdade até o fim, me formei como professor, porque eu pensei, opa, vou trabalhar com isso um pouco, para ganhar algum dinheiro, né? Mas eu vi que eu não ia trabalhar com aquilo, eu vi que era muito complicado, fiz projetos, fiz um projeto com lagartos, pesquisar território de lagartos, o que me levou a um encontro incrível com o Paulo Vanzolini em São Paulo, porque o cara que era meu orientador me levou para mostrar o lagarto para o Paulo Vanzolini, o que foi um encontro incrível lá no Museu do Ipiranga, enfim, ver aquele personagem, né, do samba paulistano no seu laboratório, como autoridade também, ele era uma autoridade em lagartos, né, até o fim da vida ele se aposentou como biólogo. Bom, mas então eu fiquei sozinho aqui no Rio e fui parar em outro lugar. Quando eu fui refazendo minha turma, eu vi, não vou trabalhar nessa história de biologia e de ciências, é muito diferente. É tão difícil quanto ser artista, não tem dinheiro nenhum, não tem verba, é uma batalha. Eu ia fazer o meu trabalho em Maricá, pegava ônibus na Praça Mauá, chegava no Maricá, montava uma barraca, e, enfim, dava um trabalho danado, enfim, é muito parecido. Então eu fui fazendo minha turma e fui me entrosando de novo e percebi, bom, eu virei artista novamente, porque quando eu morava em São Paulo eu tinha planos de estudar cinema, sei lá o quê, mas eu fui entrando de novo na área, né, do campo das artes, da cultura, quando eu fui me enturmando. Então para mim sempre esteve ligado a estar com uma turma e não ser um trabalho solitário. E de fato, quando eu olho tudo que eu fiz, em muitos momentos é, todo o meu percurso é marcado por essas formações, né? A dupla, especializado, o Grupo Seis Mãos, depois o Grupo A Moreninha, que foi muito legal nos anos 80, depois a gente teve o Visorama, fizemos a revista Item, tivemos o Espaço Agora, depois eu entrei mais ou menos a partir dos anos 2000 para valer na universidade, e é um trabalho coletivo, né, com muita gente, o tempo inteiro. Então, de fato, essa é uma marca do meu processo, né? Eu identifico o meu processo, ele é identificado como um trabalho que envolve, sim, trabalhos com grupos, com coletivos. Isso é uma característica, sem dúvida. E a sua ida, eu acho que também teve muita influência, não sei, aí você que vai me falar, essa sua ida para a Inglaterra. Como é que foi essa estar, né, com esse outros olhar, onde o mercado já estava se formando, já tinha um mercado formado, talvez, né, melhor, maior, mais formado do que aqui, e essa interação com outros artistas também. Como foi ir para a Inglaterra? Não, foi super bacana, foi incrível, uma experiência marcante também, porque foi minha primeira ida para valer para fora do país, né? Primeira ida à Europa. Eu passei só um ano lá, mas foi bom para ficar ali em Londres. Eu também dei um pulo em Paris, fiz uma residência na Espanha. Rendeu bastante, né? Claro, em termos de encontros e de não só ver o Brasil de longe, mas ter a experiência de um outro circuito e também conhecer artistas ou jovens artistas de muitos lugares do mundo, né? Então você via o que era um jovem artista mexicano, o que era um jovem artista vindo. E Ricardo caiu. Tá todo mundo aqui? Todo mundo me ouvindo? Vou chamar o Ricardo de novo. Caiu, mas ele tá voltando. Todo mundo me ouvindo? Tá. Ele volta, gente. Não tem problema não. Caiu, mas ele volta.
Vamos ver se o Ricardo volta. Quer dizer, voltar ele volta, ele só. Exatamente, não tem problema não. Ele caiu e levanta de novo. Oi. Oi, vamos lá. Desculpem, não sei o que está acontecendo aqui nas últimas semanas. Tá... Oi, Voltamos. Você tá me ouvindo? estou te ouvindo. Está me ouvindo, Adriana? Sim, continuamos. Bom, desculpa geral aí. Não sei o que está acontecendo com essa conexão nessa região aqui da cidade. Está super instável. Mas olha, você estava perguntando da minha experiência na Inglaterra, né? Foi bacana. É, eu já tinha iniciado alguma quilometragem no Brasil, né? Eu cheguei lá com 32 anos, né? Muitos colegas meus, eu tenho uma bolsa para ficar um ano, fazer um mestrado full-time, como se dizia, né? De um ano só no Goldsmiths College. Foi uma escolha minha, né? Quando eu vi lá o catálogo das universidades lá no escritório do British Council, que me deu a bolsa, o Goldsmiths era o único que não tinha a escolha de ou pintura, ou escultura, ou desenho, ou gravura. Eu achei que era o mais interessante. Depois eu soube que o Goldsmiths era um curso bastante já é, famoso localmente, porque já tinha passado por ali artistas como Damien Hirst e outros, né? Então havia aquele impacto da Young British Art, a jovem arte britânica, né? Dessa galera que de fato refez o circuito local, né? O Damien Hirst era conhecido como alguém que na graduação organizou uma exposição com seus colegas e É, foi lá pegar táxi, o dono da Tate, o dono de tal galeria, levava para ver a exposição e fez a costura dele. Eu lembro de ver uma entrevista dele dizendo: o mercado é manipulação. Então ele dizia: eu manipulo o mercado, eu faço, eu construo as relações. Então isso era muito visível para mim, perceber ali que o circuito inglês se redesenhou com aquela nova geração, né? Era da minha época ali na mesma universidade, a Jack Irvine, que era alguém que depois estava relacionado a Young British Art, Adam Schodsky também era desse grupo, enfim. Então eu percebi esse novo circuito inglês se fazendo. Ao mesmo tempo eu percebia alguma coisa que me parecia extremamente provinciano. O que eu achei legal é que vim do Brasil com alguma autoestima, porque já tinha feito coisas no Brasil. Então, nessa perspectiva que a gente tinha, essa vontade de globalizar, eu percebi claramente que a gente já tinha uma série de referências. Eu falava Eliot Sica, Ligia Clark, que ninguém conhecia, né? Eu tive a oportunidade, nesse momento, de conhecer o Guy Brett, né? Foi incrível, eu liguei para ele, saí daqui do Brasil com esse telefone, liguei para ele, ele me recebeu para jantar na casa dele. Quando eu chego lá, ele já tinha um envelope com o meu nome, com várias coisas que eu tinha enviado pelo correio. E eu tive uma chance de conversar com ele com um tempo que eu nunca tinha tido no Brasil antes, por incrível que pareça. Ele me recebeu super bem, então eu percebi, puxa, que legal, o que eu faço não está não tá totalmente defasado com o que se faz pelo mundo. E eu achei certas questões da arte inglesa extremamente provincianas, locais. Pensava, bom, no Brasil a gente, claro, tem uma dimensão provinciana, como sempre tem, sobretudo quando a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, e a ditadura é sempre nacionalista e provinciana e morre de medo do que é de fora, né, do que é estranho, estrangeiro, diferente. A ditadura quer, né, o mesmo, o mesmo, o mesmo. A gente está vendo isso se repetir agora, né, com esse atual governo lamentável. Não vou nem dizer o nome do presidente, mas que está aparelhando todas as instituições culturais de uma maneira horrorosa, né, totalmente paranoica. Então eu via na Inglaterra um provincianismo de outra ordem, mas um provincianismo. Eles estavam totalmente fechados numa dinâmica própria. E eu percebi, bom, se eu ficar aqui na Inglaterra, quando estava terminando a minha bolsa, pensei, o que eu faço? Fico aqui, que em geral é setembro a setembro, né? Então, estava chegando a minha volta, eu pensei, o que eu faço? Fico aqui na Inglaterra, tendo que encarar uns 2 anos daquele processo de lava-prato e não sei o quê, até você entrar no circuito, e eu pensei, isso vai demorar uns 5 anos. 5, 6 anos, e eu não estou afim. Já no Brasil eu tenho algum espaço de trabalho. Já fiz coisas, não estou no zero.
Então eu prefiro voltar para o Brasil. E eu achei que foi uma decisão muito acertada, porque já era possível, né? Já estava se tornando possível para o artista brasileiro morar no Brasil e trabalhar pelo mundo, né? É o processo da globalização. Quando eu penso no Antônio Dias, né, que nos anos 60 foi para a Europa, foi para Milão, foi para Colônia, né? Viveu lá. Ele não tinha outro caminho. Se ele ficasse no Brasil, ele não ia conseguir romper a barreira do provincianismo. Ele teve que ir para a Europa e tentar manter essa relação Brasil-Europa do jeito que dava. Mas ele é alguém que tem uma leitura do trabalho dele internacional e tem uma leitura local. Já vi muita gente fora do Brasil localizando Antônio Dias como artista conceitual, por exemplo, né? Naqueles desdobramentos da arte conceitual. No Brasil, ele teve uma outra leitura. Ele teve que sair do Brasil para poder entrar no circuito internacional. Para mim e para a minha geração não era mais necessário. Eu percebi isso. Eu pensei, é melhor eu voltar para o Brasil, seguir trabalhando daqui, seja do jeito que for, porque o que a gente está fazendo lá, eu digo a gente já tinha feito o Visorama, foi um momento muito legal, né? Junto com o Eduardo Coimbra, João Modé, Brígida Baltar, Rosângela Renault, Valesca Soares, o Marcos André, a gente já percebemos que, enquanto grupo, a gente tinha acesso a uma série de possibilidades de ação e de encontros que não conseguia individualmente. Então, o Visorama entrevistou Alfredo Haar, entrevistou Pistoleto, encontramos Rauschenberg, uma série de pessoas que nos ajudavam a perceber o local de maneira global, né? Esse trânsito, ficar aqui e não cair num buraco provinciano, entender o que seria o Brasil no mundo. E aí a diferença partiria daí, porque também não era legal cair numa exposição do tipo, uma exposição internacional, 20 artistas brasileiros, em que você era mais um artista brasileiro e era colocado num nicho de artista brasileiro, ou artista latino, ou artista isso, ou artista aquilo, que você parecia que não tinha acesso ao principal grupo de trabalho. Então, o artista brasileiro não era ser artista contemporâneo, era outra coisa, está num pequeno nicho. Então, assim, é um processo muito complexo de negociar, entender esses caminhos todos, para tentar entrar do jeito que parece mais legal, né? Então, assim, bom, meu ano de Inglaterra teve um aprendizado grande por conta disso tudo, né? Com Já certeza. falei muito. Eu gostei que você falou das negociações, né? E acho que depois eu vou até te perguntar mais para você falar um pouquinho mais sobre essas negociações. É, um processo, exatamente, é um processo. Mas tá todo mundo perguntando, então me conta aí, o que que te motivou? Assim, acho que todo mundo já sabe o que que é um artista, etc. Mas quem não sabe, Ricardo, por favor, fala pra gente o que que é um artista, etc. Então, artista, etc., que eu considero o meu melhor refrão, né? Artista, etc. Eu digo refrão quando eu penso nos colegas de trabalho da música popular que fazem refrões que grudam na memória coletiva, né? Tipo, She Loves You, Yeah, 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 né? É o refrão more, né? Cola, colou, tá reverberando por aí até hoje. Artista, etc., acabou funcionando dessa maneira, é um refrão, né? Então, que anda sozinho. Isso é que é muito legal. Eu percebi a partir de um certo momento que esse pequeno refrão correspondeu, né, a uma série de questões compartilhadas com muita gente. Então, nesse sentido, ele foi sendo carregado para cá e para lá de muitas maneiras. O que se inscreve, né, no meu processo de trabalho do meu projeto chamado NBP, que é um projeto que dialoga com essa questão do viral, ou do vírus, ou da comunicação desde os anos 90. Né? Encontrei um pesquisador inglês chamado Tony Sampson, que trabalha com a questão viral. Né? Ele tem um livro sobre virologia, eu tive a chance de bater um papo com ele em Londres, em 2013, ele falou, pois é, você já estava trabalhando a questão da contaminação, né? Antes da gente ter constituído esse campo, né? Então, o campo dos estudos é, epidemiológicos, da comunicação, da virologia, e por aí vai. É, então, o etc., ele é um pequeno refrão, fui feliz, né? Nesse pequeno texto. É um texto muito breve, que foi publicado a convite do Jens Hoffmann, num projeto que ele fez chamado
a próxima documenta será curada por um artista. The next documentary will be curated by an artist. Então ele enviou essa pergunta-provocação para vários artistas e primeiro sentou com um projeto online no site do eFlux. Está lá até hoje. Se você olhar, está lá o projeto. Tem uma resposta de cada artista, um texto de cada artista. Depois isso virou um livro. Então fiz um pequeno texto chamado eu amo os artistas, etc. Né? I love, etc. artists. Mas para quê? Para enfrentar uma coisa que era uma questão para mim, que era essa questão das atribuições profissionais. Porque desde esse início que eu te falei, dos 80, que eu me recusava, né, junto com os meus colegas, a ser o pintor, né, ficar no clichê do artista pintor, e também recusava a ser o artista que produzia, né, uma frase que eu repito, o artista como mero produtor de obras de arte. É claro que a gente produz obras de arte, mas só isso? Não, não é muito pouco. Um artista não tem que só produzir obras de arte. Vamos olhar os artistas que a gente admira historicamente, não fizeram só isso. Pode ter certeza absoluta. É muito mais do que isso. Né? Inclusive o Duchamp mostra que só ficar fazendo obra de arte também não vale a pena trabalhar sem parar. Né? Tem que respirar, como ele dizia, né? No mínimo. Então o artista, etc., foi surgindo dessas várias atribuições. Por exemplo, eu era um artista que gostava de escrever, aliás, sou, né? Me interessa escrever. E nisso eu sou muito semelhante a muitos outros artistas que adoram escrever, desde o Duchamp, passando pelo Donald Judd, passando pela Edith Sica, a própria Lígia Clark, a Rito Steele, né, e tanta gente por aí que tem livros publicados, né, é, o, enfim, a gente vai lembrando nomes por aí, Joseph Kosuth, tanta gente interessante. Então eu gostava de escrever, mas naquele bojo dos anos 80, que foi um período muito estranho, porque era o final da ditadura e o início da economia neoliberal. Então havia uma formação de mercado e uma sensação que o mercado era mais progressista, é óbvio que é, do que a ditadura. Quer dizer, óbvio não, porque a gente vê aqui o mercado apoiando ainda esse presidente terrível que nós temos. O mercado disse outro dia que prefere esse presidente, né, a outros, ao risco Lula, por exemplo, que o mercado chama, o que é lamentável, né? É. Então, assim, naquele momento de fim da ditadura, parecia que certo mercado era mais progressista que a ditadura. Que a ditadura era estatizante, o mercado aparecia como uma coisa que estava nos liberando. Parecia, né? Com um certo sentido, sim. Né? Uma dimensão liberal é interessante, num certo trânsito de troca, de contato, enfim. Então, mas havia essa coisa de que eu comecei a escrever e logo me colocavam no nicho. Ah, então você é crítico. E aí, quero ouvir o crítico, quero ouvir o que o crítico está falando, me escreve um texto. Eu pensava, não, eu não quero escrever assim. Eu quero escrever como artista. Né? Aí também foi aparecendo o curador, e eu pensava, bom, o curador é também uma atribuição do artista. Os artistas sempre se organizaram, se auto-organizaram, faziam exposições, faziam publicações. Então, por que o artista tem que ser definido numa divisão de mercado de trabalho? O artista faz isso, o curador faz aquilo, o editor faz aquilo outro, o crítico faz aquilo. Quando os artistas sempre podiam fazer tudo, e os curadores podem fazer tudo, os críticos podem fazer tudo. Estava lá o Frederico Moraes fazendo suas experiências nos anos 70, né, que ele rompia os limites do papel do crítico. Então, o artista, etc., foi um modo de pensar o artista reconhecendo essas atribuições todas. O artista curador, o artista crítico, o artista médico, o artista biólogo, o artista antropólogo, o artista psicanalista, o artista professor. Porque, enfim, né, eu fui professor municipal durante muitos anos, dei aula lá em Santa Cruz, ia de ônibus lá da aula, voltei e até me exonerar quando eu fui para a Inglaterra, né, mas trabalhei muitos anos também. E eu pensava, bom, é isso. Uma questão muito forte para a minha geração foi essa questão do mercado. E é uma questão que não tem resposta fácil, sabe? Eu converso muito sobre isso com o Alex Hamburger, né? Um grande amigo meu, um grande artista, escritor, performer, enfim, que eu adoro. E ele defende que o artista tem que ter outras profissões, que não tem que ganhar dinheiro com o seu trabalho. Eu entendo o que ele fala. Eu não sei qual a resposta. Você pode ser assediado pelo mercado e perder tempo repetindo uma coisa, fornecer apenas mercadoria para o mercado. Mas a gente tem que sobreviver, pagar aluguel, etc. Então tem que ter uma pragmática qualquer, etc. É uma equação que a gente também tem que saber resolver. Né? Então o artista, etc., é esse artista que entende, né, que é parte do trabalho do artista contemporâneo entender a questão da escrita, do debate crítico, né, a questão curatorial, é capaz de organizar, agenciar um evento, um espaço,
Mas não precisa fazer isso. O WhatsApp não precisa escrever, literalmente, publica um texto, mas você tem que entender que essa dimensão atravessa o seu trabalho, não tem como. Entendeu? Então, bom, então o WhatsApp, etc., veio dessa reação às divisões de mercado, né? Entendendo que o artista não tem que cair no nicho, né? E que o WhatsApp contemporâneo ele ultrapassa essas fronteiras, né? E eu não acho que eu estou dizendo nada de novo, né? Mas o que tem em relação ao espírito do tempo, vamos dizer assim, é mesmo essa questão da nova economia da arte planetária global que se instala no planeta, né? Você fala a partir desse lugar, né? Esse novo circuito de arte que se desenhou. E o WhatsApp tem que entender novamente esse circuito e se situar aí, não é? Então, agora, depois eu fui entender do artista, etc., também, né, a partir do hífen, do etc., aquele hífen, artista hífen, etc., e eu reconheci também ali algo do trabalho do Augusto de Campos, do poeta menos, né? Um Ah, sinal de menos, Deus. né? O Augusto diz no poeta menos, né? Quanto mais poeta, menos poesia, né? Ele sempre advoga pela concisão. Ele não gosta da verborragia, não gosta de sair escrevendo milhões de poemas sem parar, né? Ele é alguém da concisão, né? Eu gosto dessa ideia, mas sem nenhum moralismo, né? É uma questão mesmo de estrutura de trabalho, né? Ele fala em termos de uma relação forma-conteúdo, de uma relação, enfim, da adequação do trabalho, de pensar também o artista junto com a questão do trabalho, ele tem uma marca das vanguardas. Então também o artista, etc., tenta entender esse sinal de menos aí, né? O artista ele também tem que ter, né, quando o Augusto fala do Viva Vaia, né, a gente percebe como é difícil hoje em dia ser vaiado. Né? Não tem, mas vaia sumiu. Aplauso, 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 aplauso. Tudo é positivação. Né? Onde é que está o papel da vaia? O papel importantíssimo da vaia que indica um artista que tem algum grau de confronto, né? Algum grau de confrontamento com o circuito. Né? O artista faz tudo o que se espera, o artista faz algo que não se espera. O artista é essa pessoa que é construída em público coletivamente porque atende todas as demandas da sociedade e, portanto, é um prestador de serviços coletivo, do inconsciente coletivo mundial. O artista é alguém que abre pequenos confrontos, né? Abre um sinal de menos numa série de embates assim da sociedade. Então, são questões que têm que ser mantidas em aberto. Elas não podem se fechar jamais. Né? Então você acha também que o artista, etc., ele é aberto, né? A gente fala, eu falo muito isso do criativo, né? Do criador e da criação, ela sempre ser aberta, né? Quase como se fosse um CPU, que você volta para o feedback e volta para o feedback da input. Então, está sempre voltando. Você acha que o manual do artista. Gente, eu queria só falar uma coisa aqui, porque eu vi que o Helmut entrou. Quem me deu a ideia de fazer essas lives foi uma fala que o Helmut falou uma vez para mim, que foi o seguinte: a gente precisa conversar. E aí eu decidi fazer essas lives. Exatamente. Então eu queria mandar um beijo pro Helmut. Desculpa, Ricardo, mas é só isso. Então você acha que o manual do artista, etc., você relê, No tá aberto? seu, pegando carona. Fala, Adriana, desculpe. Você acha que o manual do artista, etc., ele é aberto? Você relê ele, repensa ele, você... Não, claro, Adriana, claro que é aberto, né? Aliás, é uma coisa que eu penso no meu trabalho. As séries principais do meu trabalho são séries completamente abertas que não se fecham até hoje. O projeto Você Gostaria de Participar de uma Experiência Artística começou em 1994. Vai, já vão ser 27 anos. O que eu chamo de Eu, Você, Jogos, Coreografia, Jogos, Exercícios, eu comecei em 98. As conversas coletivas em 2010. São sempre processos em aberto. Esse livro, que tem esse nome, claro, o nome tem uma ironia, né? Porque de manual não tem nada, mas enfim, como manual do manual, como é que é? Mini manual do guerrilheiro urbano, enfim, enfim, tem do Marighella, enfim, tem uma série de manuais por aí, né? Tem manuais. Então o nome manual é um nome que tem aí a sua dose de humor e de ironia, evidentemente, porque eu não quero enquadrar ninguém. E, sobretudo, que esse livro é uma coletânea de textos, né? São todos textos. Isso sim, foram textos que
foram escritos no calor dos enfrentamentos, né? Então, eu acho que a força desse livro, se ele tem alguma, que não cabe a mim atribuir, né? Mas o que eu acho interessante nesse livro é que cada um desses textos foi construído, escrito numa questão de enfrentamento particular, num momento particular, e descarregam muito desses momentos. Então, eu acho que o que o livro tem de interessante reunir um conjunto de textos que tem em aberto esse lugar, né, do que eu chamo da construção da imagem do artista. Né? A imagem do artista se faz em público. Que tipo de artista eu quero ser? Né? Será, eu quero, como se fosse possível isso, né? Primeira aula, faculdade, né? Escola de artes. Então, pessoal, vamos ver, que tipo de artista vocês querem ser? Quer ser o artista maldito? Quer ser o artista marginal? Quer ser o artista revolucionário? Quer ser o artista de sucesso? Quem que vocês querem ser? Aí você escolhe e vai sendo direcionado para o seu currículo. Claro que não é uma coisa tão simples assim, tão banal assim, mas essa pergunta ela é algo que faz parte da produção. Né? Inclusive, Adriana, as feiras de arte, por exemplo, criam um tipo de artista que cabe na feira de arte. Sim. É muito, é um modo, uma maneira de se trabalhar e se pensar como artista. Mas o artista tem como parte do seu trabalho esse lugar de reflexão. E eu concordo com você, é um feedback constante. Né? Retorna, é um ritornelo, é uma coisa que volta. E volta nos provocando a nós próprios. Né? Nós criamos problema. Né? Criar problemas para si próprio. Né? É o nome carinhoso dessa insensatez. Uma frase que eu tenho num texto. Né? Criar problemas. Acho que deu uma travada agora. Voltou, entrou uma ligação. Oi, 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 oi. Voltou, voltou. Oi, voltamos? Vamos. Voltamos? Ah, então, não lembro mais. Então, o livro ele sim, é um livro aberto. Eu não quero, não é um manual no sentido, evidentemente, no sentido acadêmico, né? Às vezes eu faço, já busco assim no Google para ver alguma referência do livro, eu fazia de vez em quando, né? Para ver se tinha alguma referência. E parecia, claro, manual da pintura, manual do pintor, manual disso, manual daquilo, né? Claro que o manual do artista, etc., é um anti-manual, evidentemente, né? Porque ele fala sobre essa, essa construção de si, né? Enquanto artista. É uma construção em público. Né? Que tipo de agente é esse? Que é um agente público-privado, vamos dizer assim. O artista não se confunde, né? Isso é muito bacana, isso, o Vitor Conte tem textos incríveis sobre isso, porque como ele fazia body art, né, se colocava de corpo na obra, o corpo dele era a obra, ele tinha que perceber, bom, eu estou com a obra ali, mas aquele não sou eu, não é exatamente o Vitor, mas é um artista, então enfim, ele constrói várias posições ali de fala, vamos dizer assim. Então eu estou numa posição de fala que não sou eu aqui, mas também sou eu, né? Sou eu em público, sou essa pessoa construída em público, enfim, como intelectual. O intelectual também tem essa construção de si em público, né? O intelectual, o artista, o escritor, que é você, né, Ricardo? Você realmente é a personificação de todas esses personagens, né? O artista visual, o escritor, eu acho que agora caiu mesmo. Deixa eu ver. Voltamos? Você me ouviu? Uhum. Oi? E ouvi o final. Voltamos. Você falou do intelectual, né? O intelectual, o artista, o escritor, eu acho que todos eles, o artista que eu tô falando, é um artista visual, né? Porque artista, músico, todos esses seriam artistas, o ator. Então, todos esses personagens vão ter essa questão. Não, o que eu estava falando é que você junta todos esses personagens, né? O escritor, o artista visual, o crítico, tudo ao mesmo tempo. E agora É, eu vou abrir as perguntas, porque tem muita pergunta, mas tá. falando da coisa de se construir em público,
Você foi um artista que foi pelo meio institucional, né? Antes de você se garantir institucionalmente, antes de ir para o mercadão, né? Mercadão horrível, né? Mas os mercados esse nicho do mercado de galerias, né? Então, como se deu isso? Eu não vou falar de estratégias aqui, porque o povo vai achar que tem uma estratégia. Mas como que foi esse processo? Então, Adriana, claro, enfim, eu não me coloco de modo ingênuo no circuito, nem nada, né? Quer dizer, inclusive, você perguntou lá dos anos 80. Eu acho que a gente teve uma percepção, quando eu digo a gente, eu gosto de falar a gente, eu, o Alexandre, o Barrão, enfim, o Alex, Márcia X, né, a nossa turma lá dos 80, a gente teve sim uma percepção clara do circuito. E eu era um leitor do que a gente tinha naquela época dos textos críticos, por exemplo, do Ronaldo Brito e outros, que sempre pontuaram a importância da questão do circuito de arte, né? Então, assim, entender que a gente não está ali de maneira amadora, que a gente está ali de uma maneira desinformada e fazendo um trabalho simplesmente de entretenimento, sempre foi parte das nossas preocupações. Então, eu nunca tive uma posição ingênua sobre isso, mas atento ao mercado. Então, tive muitos encontros e desencontros, muitos. Nunca me coloquei contra o mercado, porque eu achava que era uma posição tola. Não se trata de colocar contra, mas se trata de entender que o artista não pode fornecer produtos simplesmente. E que, na verdade, a inteligência do mercado é entender o que o artista está fazendo e saber agenciar aquilo. E eu vejo esse processo no Brasil muito lento, lentíssimo. Isso melhorou depois dos anos 2000, porque o que eu vivi nos anos 80 era de um mercado muito arrogante, que queria que o artista se curvasse às exigências do mercado. Isso que, de fato, eu não fiz. Né? Eu lembro do Thomas Kohn chegando no Rio de Janeiro, abrindo a galeria, todo mundo achando aquilo incrível, vendo o Leonilson, a Leda Catunda, né? Aliás, que eu sou amigo até hoje, né? Conheço a Leda, a gente conversa de vez em quando e tal, mas eu lembro dela numa vernissagem do Thomas Kohn dizendo, brava, dizendo, olha, o Thomas comprou de mim num preço e está muito mais caro aqui, nem falou para mim. Então, assim, percebendo as manipulações do mercado, os anos 80 era um momento muito adverso para os artistas, né? Porque o mercado fazia o que queria e não tinha o menor respeito pelos artistas. Eu digo isso porque eu vivi isso. Então, é claro que o Thomas Kohn viu a exposição que eu fiz na Galeria Contemporânea, que é uma galeria que não existe mais, incrível, que era coordenada por uma artista chamada Dora Basílio, uma gravadora, e passaram pela Galeria Contemporânea Márcia X, o Barrão, a própria Cristina Canali, que falou com você aqui outro dia, é, Marcos André, tanta gente fez exposições lá incríveis. Eu fiz uma exposição em 83 lá, eu e o da Costa, Alexandre da Costa. Aí o Thomas conviu e falou, quero acompanhar. Ele falava, vamos acompanhar, ele dizia assim. Aí eu pensei, que legal, ele vai acompanhar. E no que eu fui na galeria dele para acompanhar, ele fala qualquer coisa, não estava acompanhando nada, né? Não queria nem saber. Ele queria que você se enquadrasse num modelo de trabalho que ele estava a fim de vender, né? Então, assim, eu tive encontros e desencontros, né? Também a dupla especializada passou por situações assim, de pessoas que se interessavam pelo nosso trabalho, diziam que iam patrocinar, que iam agenciar, iam pagar coisas, na hora H saíam fora. Então, assim, o próprio Marco Antônio Vilaça, eu tive um encontro com ele, em que ele viu todo o meu portfólio, e no final ele teve dificuldade de entender aquilo, porque ele não entendia o que era meu, o que era da dupla especializada, o que era dos seis mãos. Era muita informação, ele, não sei o que, puxa, não sei o que lá e tal, desconversou. Então, assim, eu sempre fui aqui a colar tentando fazer os meus contatos, mas também via o que funcionava e o que não funcionava. Houve um momento em que, depois de passar por muitas idas e vindas, eu pensei, não quero mais saber disso. Que coincide com o momento que eu encontrei com o Helmut, também no capacete, fiz um trabalho lá. E foi um momento que eu percebi, não, é muito mais legal, muito mais interessante fazer um trabalho com uma pessoa próxima, um amigo que está apoiando, que está criando um espaço. Eu fiz um trabalho lá na Rua Paissandu, no começo do projeto Capacete, que chamava Espaço P, que foi muito bacana. E aí houve um momento que eu pensei, não quero mais saber de mercado, não quero. Eu vou me fechar no que eu faço porque eu preciso ter esse espaço de experimentação. E fiquei assim até mais ou menos o final dos anos 90, né? E as coisas começaram a retomar, via Arthur Fidalgo, fiz uma exposição lá. É, quando eu fiz uma exposição no MAN no ano 2000, que não foi adquirida pela coleção do MAN, mas 3 anos depois o Cuauhtémoc Medina indicou essa instalação para a Tate. Eu vendi para a Tate, mas eu mesmo eu não tinha galeria, eu fui exportar o trabalho eu mesmo, paguei guia de exportação, eu não tinha galeria. É,
E aí, depois cheguei na Gentil Carioca, né? É, o Neto me convidou, e o Márcio, né, e a Laura convidaram. Depois passei um tempo com a Luciana Brito, e agora fui para a Jaqueline, né? E aí, sei lá, eu mantenho as mesmas questões. Assim, eu tenho um trabalho que tem uma dificuldade com o mercado, por quê? Porque ele adquiriu valor, veja só, adquiriu valor no seu embate com o circuito. Adquiriu valor porque eu fiz um livro, adquiriu valor porque eu fiz uma palestra, ou porque eu criei o artista, etc. Então, o trabalho adquiriu valor. Só que esse valor não é um valor de mercado. Então, na hora de equivaler o valor que o trabalho supostamente tem nas suas aventuras, né, por aí, e traduzir isso em cifrão, em dólares, em reais, há uma imensa desvalorização. Ele não vale o que você imagina que valeria, porque o pessoal do mercado vai dizer, não, você não tem, o seu trabalho não criou valor em reais ou em dólares. Então tem todo um trabalho do galista de construir o preço, e que é extremamente injusto, porque é capaz de um artista que saiu da FAAP e já tem as suas conexões, e em geral faz pintura, desculpa, não tem nada contra a pintura, mas é que é a coisa mais fácil, né? Tem um preço de venda que pode equivaler ao meu. E como resolver isso? Eu não Foi, Os galeristas. Oi? foi o grande problema quando do trabalho do Hélio, né? Por, por muito tempo, a gente acho que hoje em dia eu acho que está mais resolvido, mas o trabalho do Hélio não tinha preço de mercado. Então era muito estranho isso, né? Ele já tinha até falecido e não tinha um preço de mercado. Não tinha como. E tinha um valor, quer dizer, É. era um Hélio de Sica, mas ninguém sabia como precificar aquilo, né? Porque o Hélio não era também de vender, né? Então. Um mercado. Então, essa é uma equação que não fecha, porque são lógicas. A racionalidade, dita racionalidade do mercado, né? Racionalidade do mercado, ela é a racionalidade do mercado. Os tais valores agregados são muito legais, mas quando o mercado quer botar sua racionalidade pura e seca, não quer nem saber, vai dizer, não, você não tem preço, você não vale nada. Você pode ser um grande artista, mas você não vale nada. O próprio Duchamp, nas suas entrevistas lá com o Pierre Cabani, fala coisa assim. Ah, eu vendi aquele trabalho lá, realmente vendi muito barato. E não sei o quê. E aí ficava essa polarização Duchamp, Picasso, né? E o Duchamp fala, não, o Picasso é um clown, era um clown. Né? Toda época precisa de um clown. O Picasso era um clown. Ainda que ele respeitasse o Picasso, o cubismo, tudo mais. Né? Mas alguém que alimentava essa racionalidade e tudo mais. Então é uma coisa que não fecha. Mas evidentemente que eu quero que meus trabalhos entrem em coleções, que entrem em museus, para que sejam que tomem conta dele, né? Que sejam bem arquivados. Mas também eu não vou sei lá, é uma negociação, que é uma palavra que eu sei que você gosta, que é um dado muito concreto, muito real, né? O que você negocia e o que você não negocia. Tem coisas inegociáveis, mas tem coisas negociáveis. Então vamos negociar o que é possível, né? O artista como grande negociador. Acho que isso, etc. É, Vou abrir é. perguntas, tá, Ricardo? Tá. Assim, teria muito mais perguntas, mas vou deixar a galera te perguntar, porque. Deixa eu ver se você vê. É, Como você está lendo? Eu vou ler para você. Como foi sua experiência Eu estou como. lendo, mas Tá. Como foi não, eu sua. não estou lendo. Calma Igual aí. você lê, Adriana. Tá. Como foi sua experiência como professor de artes no ensino municipal? Então, minha experiência como professor de arte no ensino municipal, ela não foi uma experiência como professor de arte, porque meu diploma é de professor de ciências. Então, eu fiz um concurso como professor de ciências. Fui parar num CIEP em Santa Cruz. Nesse CIEP, no ano de 1985, portanto, um ano depois da Exposição Geração 80, descobriram que eu era artista, jovem artista. E aí falaram, você não quer dar aula de artes aqui? Não podia. Mas eu falei, tá, pode ser. Aí dei aula de artes 2 anos, sem poder, porque eu era professor de ciências, até que entrei com um pedido de mudança de área na Secretaria de Educação e foi negado. Né? Então, enquanto durou aquele momento no CIEP, o CIEP era um lugar de alguma experimentação. Né? Então, fui lá um professor meio anárquico, né? De artes meio anárquico, porque eu
só tinha de aula de artes, né, uma experiência como um estagiário durante 6 meses na disciplina Jardim 2 na Escolinha de Artes de Girassol. Então eu cuidei de crianças durante 6 meses. Isso não era uma experiência suficiente para uma escola municipal de quinta ou oitava. Foi incrível, porque é, eu aprendi muito, na verdade, numa tentativa de dar aula de artes meio caótica. Talvez uma vez eu estava no Paço Imperial, um dos seguranças olhou para mim e falou: ah, você me deu aula, você me deu aula em Santa Cruz e lembrou de mim e tal. Então, bom, então, legal. Mas então, eu dei aula de ciências, depois eu dei aula de artes durante 2 anos, depois eu abandonei o ensino, voltei, né? Apesar de ter abandonado, na comissão de inquérito perguntaram se eu queria voltar, eu falei que queria, porque eu precisava de dinheiro de novo, e fiquei dando aula de ciências até me exonerar, né? E era um momento incrível, mas muito difícil. Eu não era um bom professor porque eu não estava com a cabeça mais naquele lugar. Eu só começava a planejar aula no ônibus, é, quando eu estava indo para lá, porque depois eu desconectava, não estava com a cabeça naquele lugar. Mas com grande respeito por todo mundo que eu conheci lá de professores, né? Porque é uma coisa muito dura, muito mal remunerada, as pessoas tinham 2 matrículas, trabalhavam pra caramba. Eu, como já estava começando a trabalhar como artista, podia, né? Ter só uma matrícula, porque eu não fazia só aquilo. Mas foi um grande aprendizado, mas assim que eu pude me exonerar, eu me exonerei, porque eu não estava afim de ser um mau profissional ali. Podia ser divertido, mas não eram boas aulas mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Reconversações coletivas. O script é feito todo antes, a improviso dos participantes. Eu acho que é conversas coletivas, né? É. É. O script é feito antes ou a improviso antes? Então, tudo é feito em conjunto. A gente trabalha durante 3 dias, a, sei lá, o mínimo que eu tive foi 3 dias, às vezes períodos mais longos, às vezes um mês espaçado, mas a gente faz tudo junto. Começa conversando mesmo, né? Como se a gente estivesse num bar, mas essa conversa também ela vai para outros caminhos, né? Ligado a questões que eu posso trazer, ou que estão ali no ar. A gente vai construindo esse script juntos, esse roteiro juntos, com as vozes de todo mundo do grupo, né? E esse processo passa por escrever e ler o que escreveu, trazer trechos de outros autores, depois a gente vai cortando e remontando, quer dizer, uma coisa que uma pessoa fala não fica apenas na boca daquela pessoa, pode deslocar, né? Mas a gente tenta montar um roteiro com todas as vozes e organiza a maneira de vocalizar, né? Como se fosse uma construção de uma peça musical de fato, de um concerto, né? Um concerto, um show, né? Então, tem falas conjuntas, falas solo, às vezes pode ter momento de improviso, tem leituras em paralelo, tem conversas, tem momentos de tradução, e tem sido também muito bacana, né? Eu já fiz 25 conversas coletivas em lugares muito diferentes, né? Aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, mas também em Montevidéu, em Kiev, na Ucrânia, em Busan, na Coreia do Sul, em Chicago, em Vancouver, em Londres, enfim, um monte de lugares. É, sempre super interessante, assim, cada lugar tem uma dinâmica, né? Tem um grupo de participantes diferentes. E isso é gravado, né? A gente faz uma leitura pública. Essa leitura pública, a gente está com o roteiro na mão e com microfones, né? Para ter uma boa sonorização. E também grava, né? Então temos os arquivos sonoros dessas gravações e que viram peças sonoras também. Muito legal. E às vezes isso está junto com um diagrama, está junto com uma instalação, com uma peça qualquer, né? Então tem esses elementos também, né? Que funcionam juntos. E culturas diferentes. Como é que se dá a dinâmica? Eu sei que você se coloca sempre num lugar de aprendizado, né? Mas as culturas, elas vão mudando todo a perspectiva da conversa, né? Claro, sem dúvida alguma, é sempre um desafio. Você percebeu bem, esse lugar do aprendizado é um lugar de escuta, né? Não é um lugar de imposição. Mas é claro, eu chego nesse lugar e já é, enviado por um evento, né? Então, assim, estou lá em Kiev pela Bienal de Kiev, estou em Busan pela Bienal de Busan, estou em Londres num projeto no espaço Showroom, um projeto meu. Então, assim,
Eu estou situado, mais ou menos. As pessoas sabem que eu estou situado em algum lugar. Então, eu me aproveito dessas estruturas, né? Um desafio é sempre criar o grupo, né? Quer dizer, não sou eu que crio esses grupos, porque eu não estou lá, então eu tenho que confiar nessas pessoas que estão criando os grupos, o perfil dessas pessoas, né? Cria-se um grupo e aí, por exemplo, na Coreia, claro, tinha um tradutor, tinha uma tradutora, aliás, né? Foi difícil quebrar um lugar que eu fui colocado pelos jovens lá, um lugar de autoridade do professor. Eles têm muito respeito para o professor, chamar de senhor e mestre, uma loucura. Eu pensava, não, eu tenho que quebrar isso, tenho que desmontar esse lugar, porque senão eu ficava sendo o regente daquele negócio de uma maneira muito dura. Então, assim, você tem que perceber e criar o que eu falo, criar uma fluência de conversa, né? Se a gente não está conversando, se a gente senta na mesa de um bar, a gente vai pedir lá um chopp, um vinho, uma cerveja, e vai começar a conversar, o papo vai fluindo, né? Vai fluindo, fluindo, fluindo. Então, eu tenho que construir esse momento de fluência da conversa. Tem que quebrar certos protocolos. Mas é claro, a gente não está num bar, embora possa ir também. Mas a gente está num lugar formalizado, mas a gente tem que quebrar, construir uma fluência de fala e começar a construir, né? Isso aí, cada experiência, ela indica caminhos, mas... E também o método de trabalho eu vou percebendo melhor, né? Como funciona a coisa. Então, aos poucos eu vou amadurecendo essa metodologia. Mas na Coreia, por exemplo, quando eu olho o roteiro agora, ele tem grande parte do roteiro está escrito em coreano. Naquele momento eu entendia tudo que estava escrito, lembrava de tudo, mas agora eu já não lembro mais. Ao mesmo tempo eu fiz os coreanos falarem português, a gente também falava em inglês, muitos momentos estão em inglês, claro que é a língua comum, né? A experiência que eu tive em Vancouver, o grupo em Vancouver tinham 6 ou 7 línguas, né? Além do inglês, espanhol, francês, 2 tipos de chinês, nepalês, coreano, enfim, super interessante pensar nessas traduções todas, enfim, é um processo bacana, assim, de construção de orquestração de vozes, né? Eu digo como um processo de orquestração de vozes e construção de uma fala coletiva. É, bonito isso. Olha só, galera, vocês estão mandando aqui, tem que botar nas perguntas, porque senão eu não consigo ler todas as perguntas. O Ricardo menos ainda, porque fica no rosto dele, ele não consegue ler. Deixa eu mandar aqui outra pergunta. É, calma aí. O anartista pode ser um artista, etc. O anartista. Um anartista, sim, 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 incrível, um anartista. Toda admiração pelo anartista, do Alan Capro, né? Sendo que o Duchamp já cunhou esse termo antes do Capro. Mas o Capro fez os 3 textos, né? Educação do Anartista um, 2 e 3. Fundamentais esses textos. Eu adoro esses textos, acho incríveis. E... Mas, enfim, o artista, etc., ele responde ao espírito do seu tempo, né? Eu acho que o Capro, ele responde ao circuito dele, né? Ele responde ao circuito de artes com o qual ele estava envolvido. E ele quer fugir desse circuito. E o Capro quer chegar num lugar que ele acreditava fora da arte, né? Sim. E é um lugar que não existe também. Eu não tenho como ambicionar esse lugar. Sou muito mais inserido numa lógica neoliberal que, inclusive, positiva esses lugares de fruição e de crítica, né? A própria crítica, como diz a Andrea Fraser muito bem, ela já está embutida na dinâmica do circuito, então a gente já trabalha de dentro, né? Não, ninguém tá fora, né? A gente não consegue ver o fora. O Capra é contemporâneo do drop-out, né? Da contracultura. Era possível estar fora, né? Mas como é que a gente vai estar fora hoje? É uma questão complexa, tem outros nuances. Então, assim, eu defenderia o artista, etc., como uma resposta a esse momento. O anartista é uma resposta a outro momento, né? Eu acho que a gente tem que cunhar. Mas eu acho muito importante trazer o anartista para a gente perceber que a palavra artista ela é absolutamente vazia. Ela não quer dizer nada. Eu chamo de artista alguém que eu encontro na Documenta e chamo de artista alguém que está ali no Caçador de Copacabana com suas pinturas. São pessoas com objetivos de vida completamente diversos, completamente diversos. Mas por que a gente chama as duas de artista? Sei lá, porque é uma palavra que é um coringa, não quer dizer nada. Então a gente tem que tentar adjetivar, colocar um prefixo, um sufixo, anti-artista, não artista, anartista, pós-artista, transartista, artista, etc. Eu não sei. Artista, Eu acho que a gente tem que. artista Artista, do Benjamin. artista produtor, pois é, tudo isso.
As pessoas querem participar dessas conversas, Basbão. Como é que faz para entrar num grupo de conversas coletivas? Não, bom, é porque grupos eles não existem assim, né? Em geral, quer dizer, dentro dessa minha pragmática que eu estou falando para vocês, porque de fato a minha vida é muito complexa com a universidade, né? Eu já trabalho há 21 anos com a universidade. Isso demanda uma logística de organização, de tempo e lidar com certas demandas burocráticas e tal. Então, assim, dentro da pragmática que eu organizo essas coisas, em geral, enfim, eu tenho um convite de um evento, de uma coisa qualquer, que eu me organizo para fazer isso, né? Porque não só demanda um equipamento de som, né, que não é tão barato a ser alugado, para a gente poder apresentar em público, a leitura pública, porque eu não abro mão dos microfones e do equipamento de som de qualidade, senão ninguém ouve nada. Então, assim, em geral, eu faço eu organizo as conversas coletivas quando tem um convite de um evento qualquer. A última que eu fiz foi na PUC. Teve um evento na PUC produzido pela filosofia da PUC, foi muito bacana. Teve 2 dias de conversa sobre filosofia, arte sonora, música, com outros convidados como Tato Taborda, Lilian Campesato e outros. Eu fiz lá, trabalhamos e apresentamos uma conversa coletiva. O evento conseguiu alugar um equipamento, pôde fazer uma gravação, foi super bacana. Então, assim, em geral, depende disso. Eu vou fazer uma agora, mas a partir de uma universidade nos Estados Unidos, que me convidou como artista visitante. Mas eu estou aqui, não estou lá, né? Infelizmente, com a pandemia, eu não pude ir para lá. Era para eu estar lá em fevereiro, fazer esse projeto lá. Então, a gente vai fazer umas conversas coletivas, mas vai fazer totalmente online, pela plataforma Zoom. Eu não sei como é que vai ser. E o grupo está sendo construído lá, né? É um grupo, basicamente, que vai ter pessoas lá da universidade, vão ter alguns colombianos, e tem já algumas pessoas que eu já convidei, assim, que vão trabalhar, né? Mas, assim, sei lá, quando tiver um outro momento desses, a gente pode chegar junto e se organizar e Então, fazer. produzam eventos e convidem o Ricardo. É isso que vocês têm que fazer para entrar numa conversa coletiva. É isso. Vamos aqui. Calma aí. Nossa, muita pergunta. Calma aí, Ricardo. O que é insurgência para você? É possível ser insurgente na arte contemporânea? Ou você ainda acredita que a arte socialmente engajada pode mover a estrutura? Acho que é isso. Tá, claro que é possível ser insurgente, sempre é possível ser insurgente. Se um dia que a gente não puder ter alguma insurgência, terrível, né? Todos nós podemos nos insurgir a qualquer momento, né? A gente tem que estar afim e tem que estar organizado para isso, né? Porque tem uma responsabilidade nessa insurgência, mas sim, não tenho receita para isso, né? Ontem tivemos uma performance, uma ação muito bacana do Chico Fernandes, não é? Que está sendo transmitida aí pelas redes virais, um pequeno vídeo em que ele fez uma ação com nudismo em público, numa escultura, num monumento que tem ali na Praça 15. Então ele subiu naquele monumento do Duque de Caxias, se não me engano, ligado à Guerra do Paraguai, e lá em cima ele, com o megafone, fez um discurso, né? Com algumas palavras de insurgência. Isso caiu num domínio público já, e o que as pessoas estão dizendo é que ele subiu lá e dizia que não descia enquanto não fosse vacinado da, contra a Covid-19. Tem aí um trabalho, né, em que ele corre um risco aí, inclusive foi autuado pela polícia, né, e não deixa de ser um certo desafio, né, às estruturas estabelecidas, vamos dizer assim. Mas a insurgência é sempre possível, né? Eu Não existe regra, nem programa pré-estabelecido, porque eu acho que a característica da insurgência é, de fato, são coisas que não cabem, né, nas estruturas já estabelecidas. Agora, assim, é que a gente não vive mais um momento ingênuo de artista versus circuito, né? Então, quando a gente pensa no MAN, por exemplo,
na atual estrutura do MAN, no Rio, eu acho que tem uma estrutura muito interessante, com curadores dispostos a, e direção dispostos a transformar aquele museu, colocar um outro caminho para aquele museu. Então, eu não vou me insurgir contra uma política inclusiva e transformadora do museu, do arquivo, da curadoria. Eu vou querer reforçar aquela instituição, né? As insurgências, elas não são anti-institucionais no sentido ingênuo. Elas são situações que não cabem, né? Quando eu penso em insurgência, eu penso em emergência, né? São coisas que não cabem, são coisas que surgem, que as partes não são maiores que as partes, né? Então são aquelas coisas que emergem, que ninguém controla mais, né? Que a gente tem que deflagrar. Então, se a gente tem algo para dizer para o museu, para o mar, para o MAN, para a Arte Rio, que a gente sabe que não cabe naquela estrutura, não é necessariamente a gente quer destruir aquela estrutura, né? Retirá-la do planeta, mas a gente também quer transformá-la, né? Então, assim, a questão institucional hoje em dia, ela é muito, as membranças são muito permeáveis, né? A própria posição do artista é uma posição muito institucional. Como dizia o Guattari, a gente tem um analista, um analisando, já tem instituição. Então, se você tem artista, obra e público, a coisa já começa a se institucionalizar, seja numa garagem, né, no interior do país, seja no MAN. Né? As conversas começam a se construir e o processo instituinte já se inicia. Né? Então, insurgência, sim, não é? Complexo. Olha, eu vou. É porque são quatro perguntas que eu acho que se complementam. Então, assim, quer dizer, não são quatro. É, ela fala: acho que o que o Chico fez ultrapassa o campo da arte, ainda que seja a pesquisa dele. Mas você não acha que a arte captura? Mas você não acha que a instituição acaba cooptando, cooptando a insurgência? Captura, captura, mas e aí que captura é essa? Entendeu? Captura, entra para o arquivo, mas o que a gente vai fazer com isso? Né? É o exemplo do pão do bairro, a trouxa ensanguentada do bairro que está na coleção do João Satamini. Né? Não é, é um pano pintado, né? Não tem uma carne ali naquela trouxa, porque a carne dura um dia fora da geladeira. E pronto, qual o sentido de eu colocar 1 quilo de carne no acervo do museu? Não é muito bom, né? Para quê? Vai apodrecer? Não sei. Qual a graça disso exatamente, né? Ao mesmo tempo, é um trabalho que não pode ser arquivado daquele jeito, mas ele arquiva um sinal do trabalho, um, um chamariz do trabalho, né, um elemento que pode deflagrar uma nova relação. Então, assim, essa captura, ela é algo que faz parte desse horizonte das negociações que a gente está trazendo aqui, não é? É, a captura, eu não sou uma vítima dessa captura, não vamos nos vitimizar nessa captura, vamos colocar como agentes que vão, nessa captura, colocar para dentro da coleção o que a gente acha que deve entrar. Então, qual é o vídeo, qual é a foto, qual é o texto de artista, qual é a linha crítico-história, historiográfica que vai ser associada àquele trabalho? Como você vai se relacionar com aquela instituição? Como você se relacionou com aquele curador que te convidou para entrar para o arquivo? É isso que conta, não é simplesmente estar dentro ou fora. Eu posso estar dentro do Guggenheim de maneira completamente submissa, eu posso estar dentro do Guggenheim de uma maneira ativa, não é? Menos submissa às questões do Guggenheim, eu posso escapar. Eu sei que é complexo, porque essas instituições querem dar conta de tudo, mas eu tive uma experiência no MoMA, eu fui fazer lá um workshop dessa série Eu Você, e fui convidado pelo então curador do MoMA, o Oramas, né? Porque ele queria um workshop durante a exposição da Lígia Clark e me convidou, entre outros artistas. Teve um também do Carlinhos de Carvalhosa, outros artistas, alguns norte-americanos também. E eu falei, olha, eu propus o Eu Você. Eu Você, coreografia, jogos e exercícios, que é algo que eu já tinha feito várias vezes, nas mais diversas circunstâncias. Eles adoraram e lá fui eu. Né? Mas durante a negociação, está aí de novo a negociação. Para mim é um bom exemplo da negociação. Durante a negociação acontecia assim: bom, quantas horas você precisa de workshop? Aí eu falo, bom, em geral, eu trabalho com 3 a 5 dias,
4 horas por dia cada encontro. Aí o meu interlocutor no museu dizia, ah, mas não pode. O MoMA trabalha no máximo 3 dias e são 3 horas só no máximo. Tá bom, acho que dá. Então, eu queria formar um grupo, né, para a gente trabalhar os 3 dias. Não pode, porque os workshops do MoMA, a pessoa vai na portaria, compra o ingresso e vai naquele dia. No outro dia ela não volta. E pensei, ué, como é que eu vou trabalhar assim? Eu não trabalho assim, eu trabalho com o mesmo grupo. Ah, não sei. Bom, aí eu convidei alguns amigos meus que moravam lá, se podiam estar, né, durante todos os dias. Na verdade, 2 pessoas foram. Um amigo meu ficou os 3 dias. É, e aí eu pensei, bom, difícil o negócio, né? Será que vale a pena? Mas é um MoMA, vamos ver, tá bom, vale a pena. Lá fui eu. Aí chego lá, não, antes também, eu preciso gravar todas as sessões com uma câmera, porque a gente faz um vídeo. Bom, o contrato do MoMA só permite gravação se a câmera for sua. Se a câmera for do museu, não pode gravar. O MoMA é dono das imagens. Então tá, eu levo a minha câmera. Bom, então a gente quer andar pelo museu, o grupo quer andar pelo museu, ir na sala da Lígia Clark. Não pode na sala da Lígia Clark. Não pode. Ah, então nas outras salas também não pode. Então no restaurante não pode. Nada podia. Eu pensei, será que eu desisto desse negócio? Mas é um MoMA. Mas por que não pode? Não podia. Por várias razões do museu. Então, eu trabalhei numa sala de educativo, né? Tudo bem. Só que foi super difícil, porque cada dia tinha pessoas novas, tinha que começar tudo de novo. É, e aí, até agora, eu não consegui editar o vídeo. Eu falei para eles, não, daqui a uma semana eu mando o vídeo para vocês. Não mandei até hoje. Mas ainda outra coisa, que os vídeos, os 11 vídeos que eu tenho da série Eu Você, que são vídeos que eu nunca vou comercializar, porque ele envolve músicas de outros autores, envolve essas participações do grupo, que foram feitas de circunstâncias diferentes e tal, e eu não vou vender esses vídeos nunca, né? Mas eles podem estar num arquivo. Então eu pensei, vou testar o museu, vou fazer um teste. Falei, olha, eu quero doar esses 11 vídeos para o departamento, para a coleção de cinema e vídeo do MoMA. Eu pensei, vou testar, né? Vai ser difícil. Aí eles falaram, olha, você pode deixar no arquivo. Eu pensei, não, no arquivo eu não quero no arquivo, são obras. Eu quero na coleção de cinema e vídeo. Ah, vamos ver. Então tá. Com muito constrangimento eles responderam isso. Passou-se 2 meses, não conseguiram me dizer nem sim nem não. Não diziam nada. Até que eu pedi, então me devolve, por favor, os DVDs. Eu sabia que eles iam dizer não, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim é um caso curioso. Quando eu leio uma entrevista da Anabela, em que ela fala, eu estava em Nova York em 66, toquei a campanha do MoMA, com a minha pasta de gravuras, abri, eles compraram 4 ou 5, né? Direto dela. Isso hoje em dia impossível, porque qualquer aquisição do MoMA passa por um comitê que tem que aprovar, e as pessoas que dão o dinheiro têm que ver se esse dinheiro é adequado para a aquisição. O museu não tem dinheiro, ele tem que seduzir um comitê de doadores, de empresários que colocam dinheiro ali. Então, assim, eu sabia que essa minha doação não ia vingar, mas eu achava que eu tinha que fazer esse teste. Não custava nada. Mas, é claro, ao mesmo tempo, eles teriam trabalhos na coleção de cinema e vídeo. Só que não cabe a mim, como artista, dizer são bons ou ruins. Cabe ao curador dizer esse trabalho merece estar na coleção. Mas isso coloca em crise essa gestão de valor. Quem que decide quem está na coleção? Quem que decide se aquele trabalho é importante historicamente, criticamente, artisticamente? Não sei, quer dizer, são todos, é um conluio de pessoas, né? É um conjunto de interesses, como eu digo. São muitos interesses. É o interesse do artista, do curador, do empresário, do patrocinador, do gerente do museu. São muitos interesses, eles não batem necessariamente. Muito, poucas vezes eles harmonizam todos eles. São interesses conflitantes. Então foi assim, essa foi uma experiência que eu tive com o MoMA, muito, muito curiosa, né? É, nem sei mais qual foi a pergunta inicial. Nem eu sei mais. Mas olha só. Mas a Luanda tá falando aqui, estrategista, é muito engraçado. Eu dou os meus cursos de estratégias artísticas, todo mundo fala, o Ricardo é um ótimo estrategista. Eu falo, gente, mas é um processo, não tem a ver necessariamente com estratégia, tem a ver com o que o trabalho precisa, com as negociações que se fazem. E não é necessariamente uma estratégia, ou é uma estratégia, né? Ampliando assim esse lugar da estratégia. Eu vou. Tem, Bom, tem um monte de. estratégia, É o quê? simplesmente Desculpa. manter.
e vivo e saudável, eu acho que essa é a estratégia. Porque não vale não, né? Ó, não é uma pergunta, mas quero saber mais da dupla especializada. A dupla especializada mora no meu coração, formada por mim e pelo Alexandre da Costa, né, em 81, ambos super jovens artistas. A gente diz que a gente se conheceu, né, nos nossos jogos de futebol e na música, né? Ele é um excelente cavaquinista, toca também violão. Eu sou aqui um violonista amador, né, que mantenho a minha prática oculta, mas mantenho. E aí a gente se conheceu na nossa juventude. E aí começamos a fazer os nossos trabalhos, né? Tivemos um grande encontro, uma amizade fortíssima, né? E criamos a dupla. Não tínhamos o nome. A primeira coisa que a gente fez foi fazer cartazes. O primeiro que a gente fez foi em serigrafia. Fizemos 4 cartazes. O primeiro foi em serigrafia. E pegar esse cartaz e sair colando pelas ruas. Porque a gente dizia, olha que engraçado, isso é 1981, a gente dizia, as galerias não estão abertas aos jovens artistas. E não estavam mesmo. Em 81 não estavam, né? Porque não tinha emergido essa nova geração. Então, olha que engraçado, a gente fazia um release, press release, batido à máquina de escrever, é claro, porque não havia computador. Batíamos a máquina, fazíamos os xerox, colocávamos em envelopes e íamos de ônibus para o Jornal do Brasil e para o Globo, e quiçá outros jornais, íamos na redação deixando para cada jornalista isso, para cada um dos jornalistas. A gente, de fato, agia, isso pode ser chamado de estratégia, pode ser chamado de estratégia, Sim. mas a gente queria, dizia, o que é impresso é que fica para a história. Então tinha que sair uma linha no jornal do nosso nome. Tinha que sair para garantir que a gente já está no arquivo. Então a gente começou, é o que eu digo, saindo, né, tentando explorar esse espaço público, novo espaço público que se abria nos anos 80 no pós-ditadura. Então esse cartaz que a gente foi colando era muito bacana, que a gente, olha, a gente entrava numa loja e pedia, posso colar um cartaz aqui? Posso colar não sei o quê, na faculdade, no painel? E aí, isso a gente foi melhorando, né? O segundo cartaz já era feito em offset, né? O terceiro também. Um deles a gente levou para São Paulo, a gente colou perto do Lira Paulistana, e não sei o quê. E aí, finalmente, em 84, a gente fez o cartaz que é o mais bem elaborado, o que a gente chamou de cartaz conceitual e Filipeta Manifesto, porque esse cartaz tinha apenas os nossos nomes, feito como se faziam os cartazes de baile, de subúrbio, vamos dizer. Um amigo nosso chamado Orlando Rafael, um artista, morador de Nova Iguaçu, fez para a gente esses cartazes. A gente contratou uma equipe profissional de colagem de cartazes e colocou nas ruas. Mas o que tinha esse cartaz? Só os nossos nomes. Alexandre da Costa e Ricardo Basval, artistas plásticos. E nesses lugares dos cartazes a gente fez um panfleto, filipeta, como se diz, um panfleto que a gente distribuía. E, entre outras coisas, esse panfleto dizia eleições livres e diretas para presidente, espaço para os artistas plásticos na televisão e pela liberação do aborto, pela legalização do aborto. Isso na parte de baixo do panfleto, na parte de cima tinha outras frases sobre a questão do sucesso, né? Enfim, sucesso é um produto que é um resultado de uma operação de consumo e tudo mais. A gente fez esse cartaz na época da exposição Geração 80. E conseguimos umas matérias nos jornais. Né? No Globo, saiu uma matéria deles, só querem aparecer. Porque assim, a gente achava que o que a gente tinha que fazer era isso mesmo, era aparecer na televisão, aparecer no jornal. A gente participou de vários desses programas de televisão que eram ao meio-dia, que ninguém assiste, entrevistas, programas de rádio. Porque assim, a gente queria sair, entendeu, do ateliê para a esfera pública. Porque a gente achava que esse era o lugar a ser conquistado, o lugar da comunicação, sabe? A gente fez um trabalho. Bom, então a dupla especializada era isso e também um trabalho de canções, né? A gente fez várias canções, que eram canções que a gente chamava de é, reflexões musicais, que eram canções sobre o circuito de artes. Fizemos um show no Teatro de Bolso do Leblon e no Circo de Imagens, na estação do metrô Carioca e tal.
em que a gente cantava essas músicas e gravamos o que na época era um compacto duplo, ou seja, um pequeno disco com 2 faixas de cada lado, no estúdio Sonoviso, né? Que até hoje, olha que loucura, Adriano, até hoje esse disco não está lançado. De 1987 a 2021, meu Deus, isso é duplo especializado. E essas músicas eram 4 músicas. Uma delas era um jingle chamado Geração 80, em que a gente cantava Beba Geração 80, Coma a Geração 80, Use Geração 80, 80, era um jingle, né? Para falar do que parecia Geração 80 para a gente, apenas um jingle de consumo. Um outro era uma canção que a gente fez chamada Hino ao Dia Nacional do Artista Plástico. Em 85, fomos convidados a um evento na Lagoa, Rodrigo de Freitas, para comemorar o Dia Nacional do Artista Plástico, que a gente nunca tinha ouvido falar, e fizemos então um hino muito engraçado, e a gente cantava esse hino. Na gravação desse hino, no estúdio Sonoviso, chamamos para o coro a Lígia Pape, Enéas Vale, Antônio Manuel, estão lá no coro, Márcia Ramos, e esse hino dizia: nós, artistas plásticos, visionários não desmamados. Nós, artistas plásticos, não temos trabalho fixo. Enfim, bom, a dupla especializada era isso. A gente fez algumas canções, a gente fechou um grupo de trabalhos. Agora, quando chegou no final da década de 80, já não conseguimos dar sequência, né, a esse trabalho. Eu segui num caminho, as minhas questões musicais ganharam um certo caminho, se transformaram, por um lado, nas conversas coletivas. O Alexandre fez um trabalho incrível com a Lucília, né, com quem ele é casado, a Lucília de Assis, chamado Claimar e Eurico, um trabalho já de décadas, né, que tem uma conversa com quem era dupla, muito legal, né, em que eles, de fato, dão vazão a uma questão teatral, literária, muito bacana, assim, fantástica. E o meu trabalho musical, ele ganhou outros contornos, né? Enfim, tem umas coisas assim meio obscuras que existem por aí. Olha, Mas a dupla estão falando para você lançar o disco em streaming. Tem gente que faz independente, bota no Spotify, faz. sim, sim. Isso vai acontecer. A gente teve uma questão técnica, as fitas eram analógicas, né? Tive que digitalizar as fitas de 8 canais. Aí, numa digitalização, o técnico esqueceu uma coisa. Quando a gente foi, há 4 anos atrás, remixar no estúdio digital, faltava um negócio, aquelas coisas. Mas está quase pronto. Estão pedindo para você cantar. Não estou bem na garganta. Tá, deixa eu. Ó, gente, é porque ainda tem muita pergunta, mas eu tenho que liberar o Ricardo. Eu vou fazer mais duas e depois a gente. Existe algum terreno da contemporaneidade que você não vê sendo tão explorado por artistas? Isso aí. Ai, que pergunta difícil essa. É difícil. Não sei. Mas os artistas são os inventores de terrenos, né? A gente inventa territórios, a gente, digo, faz parte dessa prática. Quando eu digo artistas, eu estou nessa fala juntando curadores, eu digo assim, essa prática é de criação de territórios, né? Porque esse lugar é um lugar que mistura uma espécie de atendimento de uma demanda coletiva, né? O artista ele atende uma demanda. O que se falava, aquela imagem do artista moderno com antenas, né? Atribuída ao Ezra Pound, os artistas são as antenas da raça, né? Os artistas são aqueles que estão na frente. O maior elogio que você podia fazer a um artista, né, na época moderna era dizer que você estava à frente do seu tempo. Então, o Duchamp fala que estava à frente do tempo dele, o Breton falava, o Duchamp estava 10 a 20 anos à frente do seu tempo. Não havia melhor elogio do que esse. A pessoa estava, assim, realizadíssima, estava à frente do seu tempo. Mas isso nada mais é do que esse trabalho não formalizado, entendeu? Não formalizado, né? Tem que entrar nas regiões não formalizadas. Então, inventar territórios. Imagina, sem artistas as coisas se empobrecem, né? Essa que é a verdade. Os artistas dinamizam, intelectuais e artistas, né? Dinamizam o tecido social. Sem esse lugar de práticas da contínua provocação, do contínuo rearranjo de territórios, né?
da produção de problemas, na verdade, é produção de invenção de problemas. Ninguém vai querer, ninguém vai convidar um artista para criar mais problemas. Mas, na verdade, é isso que se demanda, né? Com certeza. Ó, inventar territórios perfeitos, criador de territórios perfeitos. Vou terminar com as perguntas. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos terminar com essa pergunta. O que você indica para um artista que está começando? Olha, então, essa pergunta é fatídica, né? O problema é esse, né, Adriana? Porque eu também já estive começando. Se é que eu não continuo começando, né? No sentido retórico, mas A gente tudo recomenda. bem, a gente às vezes... Mas assim, o problema é esse, é que não tem receita, né? Esse é que é o negócio. Eu tenho muito medo de que as marcas que eu tenho lá na minha juventude sejam transmitidas de maneira, entendeu, endurecida. Então, que conselhos você pode dar? Mas o conselho que eu acho, quer dizer, uma coisa que me ajudou muito, que eu digo que foi, não ajudou, que foi muito bacana para mim, e que eu acho legal, é perceber essa dimensão que não é nada solitária no trabalho dos artistas, né? É preciso se articular com uma turma qualquer, entendeu? É preciso ter um grupo, porque a arte é uma questão coletiva, não é um problema de autoexpressão, não é um problema de realização de desejos, não é um problema de ser mais simplesmente quem eu sou, ser mais autêntico, não é nada disso. Na verdade, é um trabalho de construção de estruturas de grupo. É isso, é de formação coletiva e de enfrentamento, né? Não é um lugar de conformismo, de maneira alguma, né? Historicamente, a arte é um lugar de embate, porque ninguém demanda mais arte. Na verdade, a economia neoliberal demanda mais arte. Jovens artistas, mais mercadoria, mais mercadoria. Mas não é disso que a gente está falando, né? Porque não se produz artistas em série. Então, é importante guardar um sinal qualquer de um método paranoico delirante, vamos dizer assim, que é um sinal negativo. É um sinal de desconfiar da demanda, desconfiar daquilo, porque é preciso ter algum grau de inconformismo mínimo, né? Com certeza. É, e estar sempre inconformado, né? Quase. E, É, Ricardo, eu quero te agradecer muito. Tem muita pergunta. Gente, o Ricardo é maravilhoso. Eu vou já falar que no site dele tem o Manual do Artista, etc., para baixar. Não tem, Ricardo? Tem. tem no blog, né? No blog. No blog. No meu... Tem como baixar o Manual do Artista, etc. Se vocês tiverem alguma pergunta, Ricardo é professor, gente, então ele adora responder pergunta. É só ir lá falar com ele. Quero muito agradecer essa chance de você, esse tempo, né? Eu sei que você tem bastante coisa com a universidade e tudo, então foi um prazer enorme falar com você. Legal, obrigado. E é isso, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelo trabalho também, né? Porque todos nós bebemos na fonte. Eu ainda que depois eu vou te falar que Tá bom. eu lembrei que, na verdade, eu tá até aqui. Meu primeiro, para quem não sabe, se eu não sei se você sabe, Ricardo, eu era bailarina. Minha primeira, eu sou bailarina de formação. E meu primeiro livro de arte na vida, um dia eu saí do municipal, estava na Livraria da Travessa, e o primeiro livro que eu comprei de arte na vida foi esse aqui. Olha só, que legal. Pois é, eu nem sabia disso, eu Bacana, só fui lá agora. Então, legal. muito Olha, obrigada. boa notícia, já que você mostrou, está saindo uma segunda edição, finalmente. Ah, que bom! Vai ser circuito. O Renato Rezende, finalmente, depois que o livro se esgotou, né, em 2004, por aí, e a editora que tinha lançado o livro não tinha como lançá-lo, finalmente o Renato Rezende topou lançar pela Circuito Edra e, ao mesmo tempo, ele organizou um segundo volume. Então, esse livro mais ou menos contém os textos de 80 a 2000, ele vai fazer um volume 2
de 2000 a 2020, deve sair esse ano, finalmente a segunda edição. Mas olha, o que eu quero dizer, Adriana, é que eu também agradeço muito e tão importante quanto, como se diz, né? Alguém produzir um trabalho é aquelas pessoas que permitem que aconteçam coisas, né? Que criam situações em que se produz fala, conversa, texto, obras. Então também agradeço muito o seu convite para a gente ter conversado aqui. Muito obrigada. Vai ficar salvo no IGTV. E, Ricardo, até breve, né? Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.